Glorificado seja o Senhor, que nos concedeu estar aqui nesta noite. Quero aproveitar vocês que estão em pé, que venham abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Ageu. Livro de Ageu. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Quero desde já, enquanto os irmãos procuram, para ficar mais fácil para vocês, vai lá em Mateus e anda para trás. É o terceiro livro, de trás para frente de Mateus. Malaquias, Zacarias, Ageu. De trás. Amém? Quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite pregando. Agradecer também ao pastor presidente Erisvaldo Santana e toda a sua família, que me concedeu essa oportunidade. Bem, nós sabemos que pertence a ele, a autoridade está aqui na frente, mas graças a Deus ele nos permitiu estar aqui, trazendo uma mensagem de Deus. Nisso eu glorifico o Senhor. Eu estava ali sentado, enquanto os irmãos estão procurando aí, né, para que a gente possa ler todo mundo junto aqui. Eu estava ali sentado e me lembrei que o meu ministério, a escolha de Deus sobre a minha vida, não começou há 10 anos, quando eu estava aqui e entrei nesse ministério, mas começou quando eu era criança. Quando eu nasci, eu tive um problema bem grave. A minha mãe me consagrou a uma imagem, e ela vendeu o cabelo dela para a imagem. Ela era uma paraguaia, é baixinho, o cabelo dela ia até o joelho, todo liso. Ela cortou e me consagrou. Então, não sei como, eu sobrevivi. Logo em diante, separou do meu pai, e meu pai, na loucura da cabeça dele, me levava num centro de macumba. E eu lembro que a gente batia a cabeça lá numa madeira diante de umas imagens. E em um certo dia, segundo meu pai contando, a gente foi até lá, e a mulher do centro de macumba tinha fechado o portão e esperava nós para o lado de fora, e disse assim: não, aqui vocês não entram mais não. Aí meu pai, assustado, porque meu pai até pegava sapo por aí, vendia para ela, falou: mas por que não? Porque o que vocês procuram não é aqui que vocês vão encontrar, então a partir de hoje aqui vocês não entram. Então eu creio que a partir daí Deus já começou a trabalhar uma nova história sobre a minha vida. Amém? Então eu não estou aqui por acaso, estou aqui direcionado por um Deus que me escolheu e escolheu você também. Amém? Livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, estamos aqui diante de um livro que contém, para quem gosta de mensagem para pregar, mensagem para evangelizar. Apesar desse livro ter apenas 2 capítulos, contém uma vasta linha de ensinos e também de direções para se pregar, para se ministrar em um culto, seja do lar, seja em qualquer outro lugar que você venha a ser convidado. Esse pequeno livro, ele traz bastante conhecimento, ele traz conhecimento e ele busca as coisas passadas que aconteceram
no povo de Deus em Israel. Ele também menciona aqui uma vida futura, ele traz aqui um certo tipo de mensagem futura, quando é profetizado em cima do governador Zorobabel. Nós olhamos dentro deste livro, para que a gente possa entender, basicamente a gente temos que estudar alguns outros livros, e vir depois que então o povo de Israel foi deportado, foi escravizado, se dali em diante, desde Isaías nós viemos estudando o livro, nós vamos chegar em Ageu, e vamos compreender melhor o que vem dizer aqui o que nós acabamos de ler. Precisamos também, para que possamos entender completamente esse livro, de uma forma bíblica, teríamos que estudar também alguns livros que são ligados a ele, desde os livros anteriores até aqueles que procedem a ele. Ele é ligado a alguns outros profetas também. Ageu é um profeta que ele teve 2 anos do seu ministério, e ele já profetizou aqui quando o povo de Israel já tinha saído da sua vida de escravo. Mas para que a gente entenda essa mensagem de Deus e a importância do nosso Deus ter direcionado a Ageu a profetizar a mensagem aqui, que muito nós temos ouvidos e temos até falado muito das vezes na nossa vida, como de uma forma profética, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós bem sabemos, porque temos estudado, que essa glória não é referida a um templo físico, mas é sim alcançado pelo sangue de Jesus Cristo. Esta casa da segunda glória é eu e você que estamos aqui nesta noite. Esse plano, esse projeto, essa profecia, ela tem de se alcançar por aquele que está aqui à disposição do nosso Deus, e que queira alcançar então essa grande glória. Mas porque então o nosso Deus ali, ele vem falar essa palavra e vem direcionar. E o que é que eu quero aqui trazer diante de tanta coisa que esse livro de Ageu, ele vem nos ensinar, e ele vem nos trazer aqui nesta noite uma mensagem. Diante disso eu quero aqui trazer uma mensagem com o tema: as nossas escolhas importam. A minha escolha importa sim na minha vida, a tua escolha importa sim, e tem mais, as nossas escolhas juntas, ela também se importa, e são importantes para Deus. E é dentro deste livro que nós vamos entender o que significa a importância das nossas escolhas. Irmãos, quando nós se deparamos com Ageu, nós temos, como eu disse, voltar um pouco ao passado. Nós temos que lembrar que certa vez Deus chamou Moisés, e lá no cume do monte, como o povo não podia se reunir com Moisés lá em cima, por causa da glória, do peso, do poder, da presença de Deus, então Deus faz um plano com Moisés, e fala para Moisés: Moisés, constrói um templo, constrói ali um tabernáculo, e quando vocês construírem o tabernáculo segundo aquilo que eu ensinar vocês, então daí a minha presença vai entrar lá. Quando vocês construir tudo, colocar a arca, fazer conforme os meus planos, então assim eu estarei com vocês, no meio de vocês, e vocês verão a minha presença manifestada de uma forma sobrenatural. Moisés fez, e assim a presença de Deus se manifestou no meio do povo, e assim então continuou esse povo com a presença de Deus. Nós notamos uma coisa: a importância de se criar e de se construir para aquele tempo antigo, se construir um lugar para a presença de Deus estar presente, era muito importante, não só para Deus, mas também para o povo. Mas quando nós estudamos e vemos a história de Israel, nós vimos ali que esse povo, eles erravam como nós também erramos, eles eram falhos como também nós somos falhos, mas existia uma coisa neles que nós precisamos rejeitar: é ser subordinado, é ser teimosos diante dos nossos erros, é ser teimosos diante da palavra de Deus e não fazer conforme Ele manda. Errar é até mesmo nós erramos e falhamos, mas nós não podemos ser teimosos e continuar na prática do erro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que este povo então, através da presença de Deus, através deles terem fazido então o tabernáculo, e aquele tabernáculo era algo que se levava de um lugar para o outro, não tinha um lugar fixo para ele estar instalado.
E Deus assim mesmo, num lugar tão simples, era manifestada ali a presença de Deus. E o povo de Israel era reconhecido por causa da presença de Deus. O povo de Israel não era reconhecido por causa de um armamento, por causa de uma tecnologia da sua época, por causa de uma ciência da sua época, não. O povo de Israel era reconhecido dentre as nações por causa da presença do seu Deus, porque o seu Deus se manifestava de forma poderosa, de forma gloriosa, de uma forma que nenhuma das outras nações conseguia explicar a manifestação desse Deus. Mas Deus se manifestava, porque ali ele tinha instalado, ele tinha mandado fazer um tabernáculo, ele tinha mandado fazer um lugar segundo aquilo que ele queria, da forma que ele queria. O povo fez. Pois bem, no decorrer de toda a história de Israel, nós vemos ali as quedas do povo de Deus. Dentro das quedas, aquilo que era planejado pelos inimigos era o quê? Destruir aonde era a raiz da vitória deles. Aonde era a raiz? Era o templo. Tinha que se derrubar o templo, tinha que se parar com os cultos a Deus, tinha que se contaminar os sacerdotes, os levitas, para que aquilo que eles faziam para Deus não fosse mais do agrado de Deus. Quando isso era alcançado pelo plano inimigo, então Deus tirava a mão, vamos se dizer assim. Então o reino inimigo se avançava e dominava o povo de Israel. Quando o templo de Deus era destruído, quando as coisas de Deus do templo era espalhada, então eles eram dominados, o povo de Deus. Então vai entendendo você aí, nos nossos dias de hoje, o que a mensagem de Deus quer nos dizer. A Bíblia diz que no decorrer do tempo, então, tempos de juízes, onde nós olhamos ali e vemos então o povo como que não tinha uma estabilidade espiritual, não tinha uma estabilidade em servir a Deus. Uma hora estavam bem com Deus, outra hora estavam embaixo, e logo Deus tinha levantado e levanta outro juiz. Dentro deles então nós vimos que o povo não se contentava com a presença de Deus. Parece que o povo não se agradava de Deus, e nesse desagrado das coisas de Deus, eles desejaram aquilo que o mundo tinha. E o que é que o mundo tinha que eles não tinham? Um rei. Então eles rejeitam o profeta, o juiz chamado Samuel. Samuel até tentou chorar, dizendo que não era nada, que era um coitado. Talvez ele diante de Deus e diz: como eu sou incapaz para esse povo, não consigo suprir esse povo. Mas Deus vem consolar a ele e diz: esse povo não está te rejeitando, Samuel, esse povo está rejeitando a mim. Não é você que eles não querem a mim como meu rei, mas eu vou fazer conforme eles querem. Então no decorrer da história, a gente vamos vendo que então foi levantado um rei, que Deus deu a ele o direito de ser o rei de Israel, Saul. Mas nós vimos que Saul também errou e falhou, e quando Saul então erra, algumas coisas acontecem na história do reinado de Saul, que é algo de estremecer o coração de um verdadeiro cristão. Está dentro ali, quando a palavra de Deus diz que um grande exército se levanta contra o povo de Israel, e o povo de Israel estava com medo até que se chegasse a arca da aliança. A Bíblia diz que quando chega a arca da aliança, o povo de Israel bradou tanto, cantou tanta vitória, gritou tanto e pulou tanto que a terra estremecia. O povo inimigo ficou com medo por causa do barulho que o povo de Israel fez. Só que tem um detalhe: barulho não assusta inimigo. O inimigo conhece a minha e a tua força, e o inimigo de Israel também conhecia a força de Israel. Então o rei daquele povo inimigo se levanta e diz: não se assuste com barulho, porque ele era bem dirigido por algo espiritual, e disse: vamos avançar, porque eles vão ser derrotados. O povo então se levanta e vai para cima do povo de Israel. O interessante é que aquele monumento à Arca da Aliança não estava mais ali com a presença de Deus, porque Deus não fica limitado em objetos como nós vimos nos dias de hoje. Deus não é limitado por um pano, Deus não é limitado por uma vassoura, Deus não é limitado por uma rosa. O nosso Deus, ele não tem limite quando ele encontra um coração aberto e uma vida disposta para lhe servir com reverência. E
aquele povo então é vencido, aquele povo é dominado. Nós vimos que então é levado a arca da aliança de dentro do templo. Aí nós entende, como nós já ouvimos aqui nesta noite, quando o templo de Deus é tirado alguma coisa de lá de dentro, é desfeito aquilo que Deus mandou fazer e deixar perfeitamente feito, então nós já entendemos que a glória de Deus não se manifesta. Entenda que o nosso Deus é rigoroso, o nosso Deus não abre mão dos seus princípios. Ele não é como nossos pais, nem como a nossa vovozinha, que qualquer coisinha ele fala, não tem problema não. Não, nosso Deus tem problema sim. Quando nós não fazemos segundo aquilo que Ele quer, tem problema sim, meu querido, porque para mim, para você pode ser pequeno, mas para o nosso Deus, sendo pequeno, sendo grande, pecado é pecado, iniquidade é iniquidade, impiedade é impiedade, porque santo, 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 santo é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em envergonhar os seus inimigos, e dentro daquele povo então Ele levanta um segundo o seu coração. Eu não quero te dizer que Deus tirou o coração dele e colocou em Davi, mas quando Ele fala um homem segundo o seu coração, é um homem que Deus criou o coração dele diferente. Deus fez o coração de Davi diferente, aleluia. É como se eu dissesse assim para uma das minhas filhas, a minha filha segundo o meu coração, porque desde criança, de bebezinho, eu ensino ela a ser como eu, então ela é uma menina segundo o meu coração, se ela seguir as minhas características. Assim foi Davi segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus colocou em Davi, ele passou a ser o homem segundo o coração de Deus. Por isso nós temos a oportunidade a cada dia, nos cultos de ensino, nos cultos que aqui são ministrados, nas orações que temos ido ao monte, de sermos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se você deixar a essência da Bíblia e o poder da palavra de Deus formar a sua alma, aí você também vai ser um grande guerreiro, um grande conquistador e um vitorioso e uma vitoriosa na mão do Senhor. Se você quer assim, está à disposição a mão de Deus para fazer, amém? Nós vimos então que Deus levanta Davi, um homem sisudo, um homem sério diante da palavra de Deus. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem sério, um homem que não abria mão de fazer aquilo que era certo, um homem que não tinha medo de fazer aquilo que era certo, porque para ele o que era certo era fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Por isso ele se posiciona diante de Golias de uma forma diferente, não com arma, não com escudo, não com nada disso. Ele se levanta em nome do Senhor. O que deu vitória a ele não foi o seu manuseio naquela funda, mas foi sim ele ser sisudo, ser sério diante das coisas de Deus e se levantar diante de uma grande dificuldade, não pelas forças das suas mãos, mas em nome do Senhor, aleluia. E nisso Deus lhe confiou algo tremendo. A Bíblia diz que o coração de Davi se move diferente. Davi já tinha palácio, Davi já tinha sua herança, Davi já tinha conquista. Se nós entrarmos dentro da história de Davi, nós vamos ver que Davi não teve limites para a conquista, Davi não teve limite para vencer. Davi foi um homem vencedor em todas as suas batalhas. A única batalha que ele não venceu foi sua batalha como pai, mas não é aí que eu quero entrar. Nós vimos que Davi, diante de todas as suas batalhas e conquistas, ele cria um desejo: vou fazer uma casa, vou fazer uma morada para o meu Deus. Por que é que ele pensou assim? Porque ele bem sabia que aquilo que ele fizesse de melhor para Deus, ainda mais ele alcançaria a presença de Deus. Ele não olhou de uma forma egoísta ou de uma forma para Deus, comparando Deus como um coitado que não tem para morar. É porque ele era bem ciente que se ele fizesse algo muito melhor do que ele já fez, a presença de Deus ainda maior seria na vida dele. Aleluia. Davi cria o desejo: vou fazer um templo. Mas Deus intervém na história dele e fala: templo você não levanta, mas prepara as coisas que seu filho vai fazer. Vai vir um sucessor até você e vai levantar então esse templo.
e dá a ele então como deveria ser o templo. Davi, ele passa a conquistar todos aquilo que ele necessitava para levantar um grande templo para Deus. É interessante que Davi, ele vai resgatar a natureza, da natureza as coisas, para se criar um templo para Deus, para se criar um lugar para a presença de Deus se manifestar. Mas por que resgatar? Porque todas as coisas, podemos dizer que foi perdida por causa do pecado de Adão. A presença de Deus se manifestava na terra, mas por causa do pecado de Adão, então ela se afasta, e agora precisa de alguém para resgatar o domínio e o governo de todas as coisas. Davi estava ali para isso. Aleluia, para que todas as coisas glorificassem o nome do Senhor. Então Davi começa a unir todas as coisas necessárias, e como nós bem sabemos, entra então na história o seu filho cria o templo, faz o templo. Se não me falha a memória, era mais ou menos em torno de 7 anos que se construiu o templo. Segundo alguns especialistas dos Estados Unidos, o templo equivale a mais ou menos 7 bilhões de dólares. Foi a formação de todo aquele templo. Então eles criam. Sabe o que é interessante nesse momento, nessa criação, nessa construção? Nós olhamos e só vemos o nome. Nós só vemos o nome de Davi, nós só vemos o nome de Salomão, mas o incrível diante disso tudo é a obediência do coração do povo de Deus. Nós não vimos aqui em nenhum momento da história de Davi, em nenhum momento da história de Salomão, algum povo ou algum motim se levantar contra Deus em pecado e iniquidade, e nós não conseguimos observar. Mas o que move a mão de Deus a permitir a paz, a permitir as conquistas, é a obediência não só de Davi, mas a obediência do povo, a união do povo em confiar a vida deles na mão de Davi. Eles confiavam em Davi, eles acreditavam no ministério de Davi. Quando Salomão entra, eles também confiaram em Salomão. O povo se unia ao rei. Quando nós olhamos para essa história, nós entendemos sobre Urias. Nós vimos que Davi pecou contra Urias, mas nem por isso Urias ali queria deixar Davi. Isso demonstra que todo o reino de Israel era junto com Davi, estava junto, estavam reunidos a obedecer e fazer a vontade de Deus. Também foi assim que Salomão, assim eles caminhavam com Salomão. E o que move Deus, irmãos, não é apenas o que um faz, mas sim o que a igreja, o povo se reúne a fazer, para adorar e glorificar o Senhor. Oh irmãos, lembra bem o salmo que diz, que bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Deus ordena bênção. Aleluia, aleluia. Nós vimos então que Salomão levanta o templo. Quando tudo foi feito perfeitamente conforme a vontade de Deus, vai se iniciar o culto. A Bíblia diz que eles estavam alinhados, profetas, sacerdotes, levitas, povo de Deus, cada um no seu lugar, perfeitamente com suas roupas, cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito, conforme foi dado. E segundo os livros de crônica, nós vemos ali que quando eles estavam louvando, quando os hinos estavam sendo entoados, não foi ainda permitido ali entrar e ser ensinado a lei. O Torá ali não foi ainda alcançado a ser ensinado, não foi pregado. E antes que isso acontecesse, a glória de Deus então se manifesta. E segundo a palavra de Deus, a glória, o peso da glória de Deus foi tão grande, que aquele povo que estava ali, eles caíram por terra, uns não conseguiram ficar em pé, e a glória tomou aquele lugar. Isso significava a consolidação, significava que Deus estava aprovando a sua presença naquela obra que então foi levantada. Mas lembra bem, que o inimigo das nossas almas também era inimigo deles, e ele sabia muito bem, que para se derrubar o povo de Deus, precisa derrubar o quê? O lugar aonde Deus é manifestado, ou então corromper o lugar. Para que isso acontecesse então, Salomão começa a se casar com várias mulheres fora da sua genealogia, e ele se deixa ser convencido por elas, e começa então a adorar outros deuses, olha só, e começa a contaminar
as coisas de Deus. Ele permite que no meio de Deus outros ídolos fossem adorados. E quando aquele povo que adorava os outros deuses, também entrava dentro do templo de Deus para adorar a Deus. Irmãos, nosso Deus não aceita mistura. Nosso Deus não aceita mistura. Não é permitido na presença santa, porque nós bem sabemos que a palavra santo significa separado, não é misturado. Aleluia, Deus não aceita, irmãos. É por isso que muitas das vezes, não só eu como você, que pratica o que é errado e não abandona e quer orar e acha que vai ser alcançado por Deus. É por isso que nesses momentos que a gente teimosamente quer orar, a gente sente muito cansaço, a gente não encontra a palavra para orar. Não é por causa da nossa dor, é por causa da presença de Deus que já se afastou. Aleluia, nosso Deus não aceita mistura. Deus não aceitando mistura, então vem alguém e avisa Salomão sobre o erro dele, e ele percebe que ele fez coisa errada. Então logo vem o profeta e diz a ele: ó, para Deus acabou, teu reinado vai ser dividido. Quando então Salomão sai de cena, o seu filho entra, e aí já começa as coisas darem errado. No reinado de Davi teve paz e conquista, de Salomão teve paz. Conquista não precisava, o seu pai já tinha alcançado tudo. Mas agora vem no sucessor, e a primeira coisa que acontece no meio do povo de Deus é divisão. Reino do norte e reino do sul, duas capitais. Começa a divisão, lugar propício para a manifestação e a execução da vontade do inimigo. Quando isso acontece, os inimigos se levantam, e o primeiro ataque vai em Israel. E quando o ataque começa em Israel, já tinha tudo sido corrompido, irmãos, por causa da obstinação, por causa da teimosia. Eles dominam Israel, levam Israel cativo. A Bíblia diz que Judá, Deus preserva por um tempo, mas não resiste muito, porque os inimigos sitiaram ela e deixaram ela cercada. Como ficaram cercados por muito tempo, os mantimentos que tinha dentro dele não foi suficiente. Não sendo suficiente, tiveram que se render ao reino inimigo. Isso daí já vem um reino de Sírio, já vem babilônico no meio, já vem entrando tudo. Então eles dominam Judá, ou seja, o povo de Deus acaba de ser dominado e escravizado. Lembra por quê? O templo de Deus foi contaminado. Quando então esse povo entra, a Bíblia diz que eles eram como os gafanhotos, e entra destruindo tudo. Adivinha o que é que eles entraram e destruíram? O templo de Salomão, o templo de Deus. Destruíram tudo, cataram tudo que tinha lá de precioso, e levaram e usaram como queriam. Uns usaram para usufruir segundo as suas vidas, e outros levaram para templos de ídolos. Acabou com aquilo que Deus mandou fazer com perfeição e zelar, para que a presença de Deus estivesse no meio deles, e eles fossem prósperos, e eles avançassem, e eles tivessem paz. Perderam tudo, porque Deus não queria que eles fossem bons, que eles vivessem bem. Não, porque eram obstinados, teimosos, não se atentaram. Vários profetas se levantaram, alertando eles, falando para eles: cuida, preserva, como se eles estivessem dizendo: vocês estão irando a Deus. Mas não deram ouvido aos profetas. A vida estava muito boa, irmãos, e é um perigo quando nossa vida está boa. É um perigo quando nós só enxergamos aquilo que Deus nos dá. É um grande perigo quando nós somos muito elogiados. O elogio é a principal arma do inimigo. Apesar de nós todos gostarmos de elogio, é uma arma muito perigosa. O elogio, você não tem defesa contra o elogio, você não tem defesa e nem ataque contra o elogio. O seu coração não se fecha para elogio. Aí é o grande perigo. E é assim que eles viviam, achando que nunca seria tirado deles a glória que eles tinham, mas foi tirado. Foram escravos, foram escravizados. Agora eram escravos, mas o nosso Deus é Deus de misericórdia, e já tinha um plano sobre eles. E Deus então, Ele projeta, e por um tempo então que eles vivam ali
presos, escravizados, em torno de 70 anos. O reino babilônico perde as suas forças, o persa então começa a dominar todo o reinado e o povo. Dentro deles levanta então um rei chamado Dário, e Dário faz um decreto, aleluia. Dentro desse decreto estava escrito que o povo de Israel estava livre para voltar para Jerusalém e viver a vida deles. Deus é Deus de misericórdia. Quando nós olhamos para essa passagem, ela é muito similar à de Moisés e o povo do Egito. Embora que lá foi levantado Moisés, e através de Moisés, coisas maravilhosas fez. Agora, simplesmente um decreto. Você sabe qual é a diferença? Que lá, Deus levou. Agora, aqui, vocês caminham segundo as suas escolhas. Vocês decidem. O que vocês querem? Por isso que eu disse que as nossas escolhas importam sim. O rei Dário faz um decreto: olha, vocês estão livres, podem ir para a terra de vocês, construírem a casa de vocês, fazerem aquilo que vocês querem. A Bíblia até nos mostra que uma pequena parte foi, mas espera aí, por que a outra parte então não foi? Teve um povo de Israel, um povo de Deus, que preferiu ficar dominado ou vivendo nas terras dos persas. Preferiu viver ali. Sabe por que preferiu? Porque sabia bem que se fosse para Jerusalém, teria que trabalhar, teria que assumir responsabilidades, teria que assumir a sua vida. Olha só, isso não tem muito a ver conosco hoje. Deus nos deu liberdade para sermos e vivermos uma vida espiritual com Deus, mas são muitos que preferem estarem dentro da igreja, receber um título de cristão e de crente, mas viver segundo as dominações do mundo e as dominações carnais. Preferem viver essa vida, porque bem sabe que aquilo que foi dito aqui, ser uma nova criatura, exige responsabilidade. Aleluia. Eu lembro bem do ensinamento que nos deu, que existem muitos escravos que existiu, que muitos receberam a sua carta de alforria, mas muitos deles rasgaram a carta, porque não quiseram assumir responsabilidade, preferiram ser escravos do que sair e viver uma vida e serem responsáveis em criar os seus próprios caminhos. Preferiram, se acomodaram na escravidão. São muitos dos dias de hoje que preferem ser escravo do mundo, preferem ser escravo da carne, até sabem que é bom, até sabem o que é melhor, mas preferem ficar trancados ou fechados, ou eu digo ainda mais, a gaiola está aberta, mas são muitos que não querem sair para fora dessa gaiola, porque se acostumaram com o alimento de Babilônia, se acostumaram com o alimento do mundo, se acostumaram e se acomodaram com o alimento dessa terra. Lembra que as nossas escolhas importam? A Bíblia diz então que se levanta um povo e vai a construir sua vida, a seguir o seu rumo, mas dentro deles eles sabiam, aleluia, que o que é que traria a eles sucesso, o que é que fazia deles ser homens prósperos. Então eles vão com a intenção do quê? Primeira coisa, temos que levantar um templo para Deus, temos que criar um lugar para cultuarmos a Deus. Lá no livro de Neemias nós vamos entender, antes de chegar aqui em Ageu, eles até começam, mas nós sabemos que o inimigo, ele não permite isso. Então se levanta junto com esses dois outro povo, e começa a perseguir esses então que queriam criar e construir aquele templo. Começam a defamar eles, começam a falar contra eles, se levantar. Não atacaram eles, mas por palavra desanimaram o coração daqueles que queriam fazer uma obra para Deus. Aleluia. Mais ou menos 10 anos depois, aí sim vem o profeta Ageu. Aleluia, demorou, mas chegou. Aí então vem o profeta Ageu, quando eles já tinham saído, quando eles já tinham sido deportados. Se nós lermos aqui, desde o capítulo 1, todo o capítulo 2, nós vamos encontrar aqui 4 profecias.
E eu quero trazer aqui dentro dessas 4 profecias, 4 avisos. Dentro dessas 4 avisos de Deus, 4 opções de escolha minha e sua, nossa. A primeira está em Ageu, capítulo de número 1, versículo de 2 a 6. Olha o que diz: no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadoque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tinha acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas isso não chega a matar a fome de vocês, bebem, mas isso não dá para satisfazer, põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário e coloca no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Aleluia. Amém? Conseguiram entender? Sabe o que Deus estava dizendo? Por mais que vocês fazem, por mais que vocês plantam, por mais que vocês trabalham, por mais que vocês alcancem, há e existe dentro de vocês uma insatisfação. Existe dentro de vocês uma insatisfação. Olha para nós. Trabalhamos dia, tarde e noite, se precisar de madrugada. E eu vou falar uma verdade, irmãos, não é porque nós queremos viver do melhor desta terra, é porque nós somos insatisfeitos com aquilo que temos. Nós somos insatisfeitos. Aí Deus, ele vem trazer um alerta. Ele vem avisar de um erro, estão fazendo as coisas do jeito errado. Sabe por quê? Porque nós somos povo de Deus. É preciso fazer uma obra. É preciso reconstruir uma obra. Que obra é essa? Ser levantado o templo. Quem é o templo? O que é necessário? O que é que tem que ter dentro desse templo? Nós sabemos. E o que é que nós fazemos? Quando a Bíblia vem ensinar sobre reconstrução, criar, fazer, trabalhar em cima disso, é uma escolha minha e sua. Eu sou o templo de Deus, assim como vocês são. Reconstruir, formar, fazer o templo, é trabalhar naquilo que nós temos aprendido, é orar, é ler Bíblia, é edificar esse templo, para que a presença de Deus se manifeste. Por isso nós nunca temos tempo para orar, por isso nós estudamos pouco a Bíblia, por isso que quando jejuamos pouco, quando jejuamos, porque a nossa vida é trabalhar, é tentar conquistar coisas, porque nós somos influenciados pelo mundo. O povo veio do povo persa influenciado. Vocês sabiam que os babilônicos na época, eles eram muito conhecidos por causa dos seus edifícios, por causa das suas construções luxuosas? Então eles vêm de lá com essa ideia: se nós fizermos assim como eles fizeram lá, nós também vamos ser conhecidos. Depois nós faz o templo de Deus, depois nós fazemos a obra de Deus. Primeiro nós temos que ser vistos, para que depois o nosso Deus seja visto. Irmãos, é um pensamento bem errado, por isso não prospera, por isso as coisas de Deus não acontecem. Por isso que não vai, chama para fazer uma obra, não vai, não consegue, não conclui, não anda, porque o pensamento é esse: eu preciso ajeitar a minha vida. O interessante é que nunca ajeita. Ô irmão, eu falo isso com conteúdo, porque eu fui um bom desses. Trabalhei em uma usina, ganhava muito bem, mais do que eu ganho agora. Mas eu não sei de onde foi tanto aquele dinheiro. Porque agora, em 1 ano e pouco, eu vivo bem melhor do que aquele tempo. Se esforcei tanto para não viver nada. Não vou dizer que foram perdidos para também não cuspir no prato que eu comi. Mas, irmãos,
Que perca de tempo. Se entreguei tanto por um emprego que não me valorizou. E agora eu tenho tanto tempo melhor, graças a Deus, para servir a Deus. E edificar um templo. Que templo? O meu, a minha vida diante de Deus. Para ver a glória de Deus se manifestar através da minha vida. Isso exige meu esforço, minha dedicação. E graças a Deus, Deus tem me dado essa graça. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é interessante? Deus na misericórdia dele. Aí Deus levanta Ageu e fala, vai lá e profetiza para 3, tá? Profetiza para o governador e para o sacerdote. Para 2, melhor dizendo. Ele profetiza. E quando ele profetiza para os 2, existia no meio daquele povo, um povo chamado remanescentes. O interessante, irmãos, que quando o profeta é convocado a profetizar, ele tem que profetizar, irmãos. Ele tem que pregar. Ele tem que falar, irmãos. Independente do cenário, ele tem que profetizar. E quando ele profetiza, a Bíblia é bem clara em dizer que eles tomaram ação. Sabe o que é interessante? Que não foram todos. Remanescentes significa os que restaram. Significa poucos. Eles ouviram a voz de Deus. Quando então eles ouvem a voz de Deus, as coisas mudam, Deus retorna e fala novamente com eles. É como se Deus mudasse um plano, ou criasse um plano secular, diante daquilo que ele estava fazendo com aquele povo e permitindo. Quando Deus fala para aquele povo, olha, vocês perceberam que vocês estão plantando, não estão colhendo, estão trabalhando, não estão usufruindo, tem uma coisa aí, não foi o inimigo de vocês que estão sugando ou tirando de vocês, sou eu que estou tirando, sou eu que não estou permitindo, porque enquanto vocês fazem para satisfazer a vida de vocês, a minha vontade não está sendo suprida, o meu querer não está sendo feito, aleluia, aleluia, aleluia. Mas graças a Deus sempre tem remanescentes, sempre tem gente disposta a ouvir o Senhor, sempre tem gente pronta para ouvir a voz de Deus, aleluia, aleluia, e a obra do Senhor, ela avança, é por aqueles que são remanescentes, aleluia. Temos a liberdade em Cristo, mas o que tem sido em nossas escolhas, priorizar a vida espiritual ou a vida terrena, são escolhas, irmãos, são escolhas que mudam toda a nossa história, são escolha que eu e você tem que fazer, aleluia. Quando então o povo atende a voz do Senhor, o sacerdote e os remanescentes atendem a voz do Senhor. Nós vamos ver ali do versículo 12 e em diante, antes de começar o capítulo 2. A Bíblia diz então que quando eles ouvem a voz do Senhor, eles dão ouvido à voz do Senhor, eles atentam para a voz do Senhor, então é despertado neles algo diferente. No versículo 13 então, Deus ele vem falar, eu estou com vocês, diz o Senhor, aleluia. Olha o que acontece quando nós damos ouvido à voz do Senhor. Quando nós ouvimos, olha, precisa de vocês terem uma correção, precisa de vocês andarem em santidade, em obediência. Quando nós ouvimos as coisas de Deus, na nossa vida natural nós imaginamos, não consigo, não vai ser, não vou, não tenho essa capacidade de cumprir o que Deus quer, Deus é rígido demais, eu bem que queria, mas não consigo. É verdade, eu e você não consegue, até Jesus mesmo disse que sem Ele nada poderíamos fazer, se é nada, sem Ele nós não conseguimos ser santo, sem Ele nós não conseguimos ser nova criatura, sem Ele nós não conseguimos verdadeiramente nada. E quando um povo então dá ouvido à voz do Senhor, Deus retorna para eles e fala assim, eu sou com vocês, aleluia, eu sou com vocês. E isso muda tudo uma história, porque nós podemos ter sonhos e planos para fazer para Deus, mas sem a presença de Deus é falência, é perca de tempo,
Aleluia. Sem a presença de Deus, irmãos, nós não conseguimos fazer de nada. Mas a voz do Senhor, Ele vem e fala: eu estou com vocês. Aleluia. No versículo 14 vai dizer assim: e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, e também o espírito do povo, os remanescentes. O que é despertar esse espírito? É o espírito do homem aqui falado, é despertar neles o interesse, é despertar neles a coragem, é despertar neles a vontade de edificar, de fazer a obra de Deus. Quem despertou neles? Deus despertou neles, através do quê? De uma vontade e um desejo de fazer aquilo que ouviu. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é isso? É ouvir a voz do Senhor e falar: eu quero tanto fazer. Não é ficar colocando desculpa: eu não posso por causa da minha família, eu não posso por causa do meu trabalho, eu não posso por causa da minha doença, eu não posso porque eu não consigo, eu sou fraco, não tenho conhecimento, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para pregar, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada, não consigo nada. Eu até ouço, até bonitinhas as pregações, mas eu não posso. Oh, irmão, aleluia. Por isso, irmão, por isso não avança, por isso que a obra de Deus, muitas das vezes, ela é manca, ela é parada, ela é devagar, anda pouco. Sabe o que é mais difícil? Uma vez eu ouvi aqui nesse altar: o mais perigoso não é o barulho do mundo, o barulho das trevas. O mais perigoso é o silêncio dos remanescentes de Deus. O mais perigoso é isso, o silêncio dos remanescentes do Senhor. Aleluia. Quando eles ouvem: Deus vem, eu estou com vocês. A primeira ação é: Deus, estou com vocês agora. Sei que vocês não conseguem. O segundo é levantar, é acordar os seus remanescentes, é despertar o espírito dos remanescentes. Aleluia. Observa em nosso meio. São poucos aqueles que têm edificado a sua vida para Deus. São poucos aqueles que têm se mostrado à disposição de fazer as coisas de Deus, a obra de Deus. São poucos, mas aqueles que fazem, olha só como que eles são. Olha como que eles são pessoas de atitude. Olha como que eles são pessoas dispostas a fazer. Eles deixam tempo para fazer. Eles investem o dinheiro deles para fazer. Eles investem saúde deles para fazer. Olha, é só nós pensarmos aonde é que está aqui agora a missionária Jaque, seu marido e sua família. Sabe por que eles não estão aqui? Porque o carro deles quebrou. Eles poderiam muito bem ter guardado o carro dele para usufruir no trabalho, como muito de nós fazemos. Não vou lá, senão vai estragar meu carrinho, vai sujar o meu carrinho, depois é caro para arrumar. É obra de Deus, meu querido. Pode plantar, pode trabalhar, não vai prosperar, porque não é o diabo que vai tirar, é Deus que não vai deixar você prosperar. Aleluia. Aleluia. Não tem paz, porque Deus tem uma obra na tua vida. Não é o diabo que colocou, é Deus que não permite deixar, porque em vez de você investir numa edificação da sua vida com Deus, você edifica a tua vida com o mundo. É preciso ter decisões, as nossas decisões importam sim. Temos liberdade, que fizemos dessa liberdade? Meu Deus, o tempo já foi. O segundo aviso é o aviso de recompensa, capítulo de número 2, do 2 ao 9, é onde nós lemos aqui, que Deus então, Ele olha, o povo estava disposto, o povo, os remanescentes, Zorobabel, governador, dirigia o povo então, o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e o profeta Ageu junto, 3, aleluia, eles dirigindo os remanescentes. E quando então Deus olha lá de cima e vê algo diferente mexendo no coração deles, os novos não contemplaram, mas os antigos sim contemplaram o templo de Salomão. O ano aqui é em torno de 520 anos antes de Cristo. Já estavam ali em torno de 70 anos após eles terem sido escravizados e o templo de Salomão ter sido destruído. Então alguns dos novos não contemplaram, não viram aqui, o que aconteceu no templo de Salomão, mas os antigos sim.
E começa ali uma certa tristeza, porque Deus ele vem e se manifesta, e ele fala assim: olha, tem alguém aqui, tem uns de vocês que contemplaram a glória do segundo templo. Aí alguns talvez pensam, é verdade, nós contemplamos, e estão ali, já construíram um templo, eles levantaram, só que esse templo que eles levantaram não tinha expressão. O altar que antes era de ouro, agora é de madeira, é totalmente diferente. É como se fosse uma coisa tão pobre diante daquilo que era tão precioso no passado. E isso cria um desânimo. Então Deus vem e fala para eles: olha o que vocês fizeram. Lembra lá do templo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Meu é o ouro, meu é a prata. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Se eu quisesse que dentro desse templo fosse o templo mais luxuoso do que o segundo, eu teria feito e dado a vocês. Aleluia. Sabe o que essa palavra traz para nós aqui? Se Deus te quisesse rico, Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia. Se Ele te quisesse tão bonito quanto você quer ser, Ele é o dono do ouro, da prata, da beleza. Deus te escolheu do jeito que você é. Talvez você nem se ama, talvez você nem vê em você algum tipo de beleza. Deixa eu dizer para você, talvez é por isso que você não quer fazer a obra de Deus, por isso você não quer crescer na obra de Deus, porque se sente tão inferior. Pertence a Deus o ouro, a prata, o conhecimento. Se Ele quisesse, Ele teria feito em você. Não menospreze você, porque você é o templo de Deus. Aleluia. Então ele vem e fala: olha, a glória da segunda casa. Vocês lembram da primeira o que aconteceu? Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por que que Deus promete? Aleluia. Por causa das escolhas que eles tiveram, escolhas essas que eles viram nele nenhuma capacidade, viram que eram pobres, tinham perdido tudo, mas eles escolheram obedecer a Deus. Aleluia. E quando a gente escolhe a presença de Deus, escolhe fazer uma obra para Deus, Ele promete duas coisas principais que é dita nesse livro. A primeira, Ele fala: eu estou com vocês. A segunda, Ele diz assim: o meu Espírito está no meio de vocês. Aleluia. Então a mensagem é para você, remanescente. O nosso Deus está conosco. Nós vamos, se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que Deus ele chama a atenção deles e fala: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, sumo sacerdote, ó povo remanescente, sejam fortes, eu estou com vocês. Ser forte em quê, irmão? Se coloque de pé, feche teus olhos. Olha para você se tem alguma força, habilidade, capacidade. Para quê? Lembra no passado, tanto que a gente ouve, vamos falar do nosso século atual, mais ou menos. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus vocês ouviram falar? Quantas manifestações vocês ouviram falar espiritual? Quantos acontecimentos? E nós estamos aqui como um povo que sonha. Tem remanescentes aqui que sonham. Tem remanescentes aqui que têm ido nas orações do monte, têm vindo à igreja, têm buscado os estudos EBD, terça-feira, teologia, têm buscado. Você sabe por quê? Porque ainda lembra daquilo que aconteceu no passado, mas não vê neles a força suficiente, a capacidade suficiente para aquilo que aconteceu no passado acontecer nos nossos dias atuais. E essa mensagem ela vem para alertar o teu coração. Você que tem se colocado a fazer a obra, você que tem colocado diante de Deus, você que ainda esta semana tem chorado e falado para Deus: Senhor, cada dia que eu tento fazer alguma coisa, acontece uma impossibilidade. Cada vez que eu me projeto para mergulhar na tua obra, me aparece mais um problema, aparece mais alguma coisa. O que é que me prepara mais para frente? Será que é outro problema? Será que é outro obstáculo? Parece que eu não consigo encontrar uma paz para fazer a tua obra. Aleluia. Assim diz o Senhor: eu estou com você. Seja forte.
Continue orando. Eu estou no meio das suas orações. Continua se santificando, continua estudando. Eu estou no meio das suas orações. Aí eu quero profetizar na vida de você, remanescente. Aleluia. Lembra o que vocês viram no passado? Homens e mulheres usados por Deus com maravilhas, prodígios e sinais. Sejam fortes e corajosos, porque a glória que foi derramada na vida deles, na sua vida pode ser derramada em dobro aqui nessa noite. Aleluia. O que aconteceu na vida deles pode acontecer 2 vezes mais na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Fique com os olhos fechados. Quem tem ido aos montes tem presenciado coisas sobrenaturais. Na quarta e na sexta, na quarta não pude ir, que eu estava em Amambai. Mas nessa última sexta-feira, irmãos, a batalha foi muito grande. Sabe o que é difícil? É nós como igreja entender que essa batalha não vai ser vencida sozinho. E os remanescentes precisam acordar, precisam ter os seus espíritos dispostos, porque essa batalha só se ganha em unidade, só se ganha quando remanescentes, sob a direção dos seus líderes avivados, e isso cabe a nós que somos parte de liderança. Se nós não formos avivados, nós não tomarmos a frente, não espera dos nossos subordinados. Nós temos que começar e continuar essa obra. Existe um Deus no nosso meio, que não quer ver a nossa fraqueza, não quer ver a nossa derrota. Em contrapartida, ainda existe uma batalha contra a minha e a tua alma. Aleluia, aleluia. Eu vi uma mensagem esta semana de uma mulher, diz, segundo aquilo que falam dela, ela é uma pessoa que representa, ou que ensina, ou algo desse tipo, as intercessões, e Deus deu a ela uma visão de uma grande batalha espiritual. E dentro dessa batalha espiritual, os inimigos, eles falavam em uma reunião, que eles tinham que parar um grupo, o restante eles já conseguiram dominar, mas existia um pequeno grupo. E que grupo é esse? O grupo que orava de joelhos, o grupo que se ora de joelhos. E ela dizia assim, olha, e eles gritavam e batiam na mesa da reunião: temos que parar esse grupo que ora de joelho, temos que colocar perturbação na casa deles, no trabalho deles, temos que levantar fofoca no meio deles, para que eles parem de orar de joelho. Aleluia. Está entendendo, remanescente? Eu sei que não é para todos essa palavra, é para os remanescentes. Tem promessa para você, tem promessa para a tua vida, tem promessa. E pode começar hoje um grande derramamento de um avivamento. Oh, oh, oh. Andalamanto komanagasuri que alamanto kiminagasori. Você conhece a tua vocação, e dentro delas existe uma vocação adorador. Eu não vou chamar ninguém para orar, para louvar a Deus. Eu quero que você, eu peço que você aí ore, aleluia, que você aí alcance a Deus, porque o tempo já passou e eu tenho que devolver o microfone. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de uma obra, Senhor, e pelo poder da Tua palavra, pela presença poderosa do Teu Espírito Santo, sustenta-nos com a Tua mão forte,
Sustenta-nos com a tua mão poderosa. Ó Deus, olha para este remanescente, olha para este homem, olha para esta mulher que pegou com a mão no arado. Rabaiacanto que minagassuri minarasa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, meu Deus, que uma capacitação espiritual venha envolver esse remanescente, que uma capacidade poderosa do Teu Espírito, que os dons espirituais começam, meu Pai, a ser derramado pelos remanescentes, para a edificação do Teu povo, para a edificação do novo templo, para a construção, meu Pai, do novo templo, para Te adorar e Te glorificar. Pai, olha para a vida dessa pessoa que entrou aqui dentro, Senhor, olhando para as suas limitações, suas fraquezas, mas ainda contempla aquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, que nos disse que em nome dEle e por Ele, nós seremos mais do que vencedores. Senhor, que esta vitória, o Teu povo venha alcançar e usufruir pela glória da Sua presença. Aleluia. Amém, irmãos? Não consegui pregar tudo que tinha, mas eu acredito que Deus tem falado ao coração dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.